Hoje eu vou falar sobre o básico que ninguém ensina, ou então poucas pessoas ensinam, mas muitas pessoas cobram. É o básico que está antes, né, da gestão de conhecimento, que é um dos temas que eu trabalho aqui, antes de você ser uma pessoa, enfim, né, de grandes ideias, então, enfim, que seja um destaque profissional, uma coisa desse tipo, pessoal. Acho que tem coisas que são muito basilares, assim, que às vezes a gente acaba errando e eu decidi gravar esse vídeo porque eu estava conversando, né, com alguns colegas meus, porque eu estou tentando, aliás, já estruturei, né, uma forma de ensinar aquilo que eu tenho feito assim, mas eu quero comparar isso com aquilo que são as rotinas concretas, né, de pessoas. Então, tenho conversado com pessoas sobre essa relação, né, do estudo, do trabalho, o que tem acontecido, quais são as dificuldades, quais são as estratégias que têm se usado e tudo mais. E enfim, não é tô com o meu primeiro aluno de gestão de conhecimento também, e eu vejo que muitas coisas assim que as pessoas vão trazendo são coisas que são meio que basilares, assim, né? Que são tipo, pré-requisitos para aquilo que eu tenho de certa proposta, assim, né? Enfim, e conversando eu via muitas coisas também que eu tava acabando errando, né? Eu acho que quando você ensina também, quando você tá à frente de uma coisa, você acaba refletindo sobre essas próprias imperfeições e falhas e também desejos. E, pô, a gente erra no básico às vezes. Muitas vezes a gente erra no básico, tendo condições de fazer esse básico, que também é uma dimensão que é criticamente importante de situar aqui, mas às vezes a gente erra no básico, assim, e todo aquilo que é de repercussão para além disso, ela também acaba se perdendo, sabe? E eu falo de gestão de conhecimento, que é meio que o tema, o mote do canal, com uma professora minha fala, né? O mote do trabalho, enfim. Gostei dessa palavra, estou usando aqui, estou roubando. Enfim, eu tava refletindo, né, com essas conversas, o quanto que tem coisas que são muito básicas assim, mas que realmente na educação formal acaba que a gente acaba passando por cima, então a gente simplesmente esquece de retomar alguns pontos passados, entendendo que a gente já está perfeito, já passou daquele estágio, não tem nada a ser melhorado quanto aquilo, sabe? E acaba que a gente pode ser levado, né, a cometer erros muito básicos, assim, muito simples, né, de serem resolvidos. E claro que essa simplicidade também vai das condições que você tem para que isso seja feito, né? Tem coisas assim que eu realmente sei que em períodos da vida a gente não consegue fazer, não consegue dar conta, a gente tem que negociar com isso, mas se pelo menos você não consiga, talvez você não consiga mudar isso, né? A partir desse vídeo, eu acho que assim, os vídeos que eu faço aqui, enfim, né, não são para mudanças imediatas, assim, são coisas que são construídas, são também uma certa documentação da minha jornada, né, das minhas ideias, mas talvez você não consiga mudar algumas coisas assim que eu estou classificando aqui como básicas, mas só de lá, ter uma mínima consciência sobre isso, talvez possa ser interessante para pensar em aproximar disso, ou então refletir onde é que isso pode ser negociado e tudo mais, porque eu acho que, enfim, a liberdade está atrelada também ao que a gente sabe, mesmo que a gente não consiga mudar a nós mesmos, né, a todo tempo, como se fosse um passo de mágica, tipo, eu quero, eu posso, eu faço. Acho que não faz isso. Acho que não acontece desse jeito, assim, tão simples. Enfim, muitas das teorias de psicologia, dos estudos empíricos que a gente acaba tendo contato, não mostram muito essa direção simples, mas acredito que algumas ideias, né, a consciência sobre isso é um dos caminhos, não é o essencial. E aí dentro desse básico, eu estou fazendo essa reflexão em comparação com a gestão de conhecimento, que é um processo que vai desde a captura, né, de ideias, informações, ideias pessoais, informações de terceiros, até a expressão, ou seja, a execução de projetos, de textos,
de enfim, né, projetos mais concretos, assim, tudo, e de criação, realmente, né, criar algo a partir disso. Então, quando eu uso esse termo, né, gestão de conhecimento, eu estou falando desde essa ponta inicial até essa ponta final, assim, criativa, você pode colocar isso como produtiva e tal, mas, enfim, eu não gosto de colocar que é algo meramente produtivo, porque tem muitas coisas que a gente não vê como produtivas, mas que podem estar relacionadas a essa gestão de conhecimento, mas acho que isso é um tema para um outro vídeo. Enfim, é uma visão um pouco particular sobre isso também. Mas dentro desse básico, né, que eu acho que antecede isso, trouxe três dimensões, assim, que são a dimensão do corpo, do tempo e do aprender, né, dentro dessa comparação. A dimensão do corpo, eu trago muito desse cuidar dessa estrutura física e limitada do tempo, que é o nosso corpo e tudo que está em volta dele, assim, né? Então, realmente, no Brasil, a gente não tem condições de dar o básico com relação ao corpo para muitas pessoas. Então, as taxas, né, de desnutrição, e um dos temas que eu tenho estudado bastante é sobre a infância, elas são, assim, coisas bem alarmantes, bem preocupantes, de fato. Ainda mais em termos da primeira infância. Talvez isso nem seja a sua realidade, provavelmente não é, pelo tipo de conteúdo que, enfim, né, eu tenho comentado aqui, mas também seja, e que interessante também que seja. Acho que a ideia da internet ela dá essas possibilidades também, mas, enfim, desde a parte nutricional, assim, de como a gente estabelece essa relação com aquilo que nos alimenta e sustenta diariamente. E aí isso vai desde a questões mais sérias, assim, que às vezes a gente não consegue garantir o básico de forma social, e está atravessado por vários interesses, né, econômicos que não estão muito interessados com relação a isso, mas também no nosso cotidiano, assim, né? Então, acho que quem foi ou quem é universitário sabe que tem muitos períodos que a gente tá nem aí para alimentação, né? Que a gente não faz o básico, né? Que é comer, ter três refeições bem feitas ali no dia, minimamente. Eu, com certeza, peco muito nesse aspecto, assim, confesso que muito nesse sentido. Eu acho que é uma coisa que eu mais negligencio, assim, na minha rotina, apesar de hoje eu acho que tem coisas que me levam a fazer isso que senão não consigo, não dá para fazer. Tipo, o boxe, por exemplo, né, que é a atividade física que eu faço hoje, ela, tipo assim, se você não comer, não vai dar certo. Então, se eu comer no horário errado, não vai dar certo. E não tem como eu chegar em casa e não comer, sabe? Então, são coisas que mobilizam. Eu acho que dentro dessa dimensão do corpo, em continuidade a isso, eu tenho a questão da atividade física e do sono. Acho que são três pilares importantes, assim, de forma dessa matéria, né, que a gente habita provisoriamente. E aí, a dimensão do sono, por exemplo, né, indicado de forma geral, assim, né, em termos dos estudos, né, que vão guiar coisas de atenção e de saúde, para um adulto que seja entre 7 e 8 horas. E as questões também, né, de higiene do sono que facilitam esse processo. Enfim, a galera das neurociências e da biologia tem mais a acrescentar sobre isso também, e o seu básico que funcione e que eu tento fazer, né? Então, por exemplo, acho que muitas pessoas às vezes não sabem que tomar um café de tarde, assim, pode acatar em alguns prejuízos com relação ao sono, né? Porque, enfim, há todo período, né, para aquela química ser dissolvida, e o café é uma dimensão importante, assim, né, para as pessoas de forma geral. Eu não tomo café, é uma coisa que eu não tenho como um hábito, como rotina, assim, mas, enfim, acho que é um ponto interessante. Abaixar o contato também com as luzes, né, durante esse período mais noturno, mais próximo ali a, ao, à hora que você vai dormir. É um ponto interessante para você pensar nessa dimensão do corpo, mais especificamente do sono, né? E, enfim, acho que um conteúdo bom para você
se isso te chama atenção e tudo mais, é tanto ver as questões dos demarcadores de saúde e ver essas relações entre alimentação e atividade física com a saúde, para você ter um pouco mais, né, de consciência, talvez isso te motive de alguma forma, mais especificamente do que fazer, técnicas assim. Tem um relatório de dopamina do Wesley Delanugari, que é um psicólogo cognitivo relacionado às neurociências e tudo mais, que ele tem vários conteúdos sobre isso também. Então, se você quiser mais aprofundamento, eu acho que isso pode ser interessante. E eu sei que muitas vezes a gente não vai conseguir dar conta de tudo, mas pelo menos ter aquilo no ideal é algo que permanece. Hoje, uma das coisas que eu faço é diminuir um pouco o meu horário de sono, porque eu quero fazer coisas a mais, assim, né? Visando o final da minha graduação. Quero tentar antecipar algumas coisas profissionalmente que, enfim, né, estão relacionadas a isso. Esse vídeo mesmo é um exemplo disso, né? Eu tô gravando o vídeo antes de ir pra aula e, enfim, acho que dar conta, tô diminuindo um pouco esse sono, mas tô avaliando, né? Porque às vezes realmente não vale a pena. Enfim, eu sei que é um grande privilégio poder fazer essa escolha. E a segunda ideia que eu trouxe aqui, que também acho que é bem básico, é essa questão do tempo, né? A relação que a gente estabelece com o tempo e tanto daquilo que passou, então ter uma visão do que foi o passado, de onde é que você está indo, sabe? Tipo, acho que em vários momentos eu tentei buscar por questões futuras, então tentar projetar coisas do futuro, mas recentemente eu digo assim, no ano passado, assim, né? Eu sempre tenho tentado fazer um exercício de ver as coisas que passaram, né? E tentar comparar com relação ao que já passou e com o que eu tô agora, assim, né? Para ter essa dimensão, se eu tô avançando, se eu tô mais estagnado, assim, se essa estagnação tem a ver com um certo descanso, exercício, se eu tô passando por uma questão mais de saúde, que teve uma repercussão, assim, daquilo que eu tenho feito. E eu acho que a gente às vezes pensa muito de forma muito progressiva, muito antecipatória, assim, sem refletir sobre as questões que são mais antigas na nossa própria história, né? Da nossa própria ancestralidade, assim, para a gente definir, não, né? Entender, compreender quem a gente está sendo, né? Porque o futuro a gente, né, não é, mas você está sendo aquilo que você passou e você pode mudar isso também, e isso entra também uma reflexão do tempo com relação ao futuro, né? E eu estava vendo uma palestra ontem sobre as infâncias negras e tudo mais, e um dos pontos é sobre quanto tiram a esperança dessas infâncias negras, né, de pensar e poder projetar o futuro, mas que isso é uma das dimensões importantes assim da gente batalhar, né, para que isso seja possível também, porque às vezes não é uma questão meramente de você escolher pensar no seu futuro, sabe, que te falta um certo repertório, então uma certa esperança realmente que eu possa ser atingido, sabe? Enfim, talvez você também, de novo, talvez você não viva isso, você seja super esperançoso, mas eu sei que eu falo pra, né, esse conteúdo é bem geral, é bem genérico, e, enfim, eu sei que muitas vezes a gente perde essa esperança porque estruturalmente as coisas estão bem difíceis, assim, né? Eu pessoalmente mesmo, né, no começo do ano eu tava apostando, assim, né, num grupo de estudo, que eu fosse para uma iniciação científica, mesmo que fosse voluntário e tudo mais. Tava naquela onda também de arrumar um LinkedIn, arrumar o currículo, caso eu fosse procurar um estágio, né? Enfim, não passar para iniciação científica, algo nesse sentido. E muitos dias eu me peguei muito desesperançoso, assim, e tipo, fazer essa projeção futura às vezes é difícil quando você não tá com isso, né? Mas a gente consegue estabelecer relações, pensando naquilo que é mais presente também. E
enfim, o futuro é muito relativo também, né? O futuro que eu falo pode ser 2 anos, pode ser um ano, pode ser os próximos 6 meses, os próximos 3 meses, mas acho que é uma coisa muito básica também, porque aquilo que a gente faz, querendo ou não, está atrelado a essa dimensão do futuro e certas projeções. E, pô, se você somente é guiado por aquilo que é imposto, talvez você tenha a sorte, que eu acho que é uma sorte, né? Se você não tem uma mínima reflexão daquilo que você quer e deseja, e você tá fazendo uma coisa que seja nesse caminho, dado as pressões que a gente sofre para que a gente vá para um caminho que seja mais rentável, que seja mais produtivo, que seja mais que dê mais dinheiro para outras pessoas. Eu acho que pensar nessa dimensão do passado que a gente foi e do futuro também é uma relação, em relação com o tempo, é bem básico. E essas duas questões estão diretamente relacionadas à questão da rotina, do tempo presente, né? Claro que assim, o excesso do passado e o excesso do futuro, há questões sobre isso, mas tanto o passado vai te dar elementos para você pensar no seu presente, mas também o futuro vai te dar elementos para você tomar decisões daquilo que você está fazendo hoje, né? E uma terceira dimensão, nesse sentido, a partir do momento que você vai estabelecendo um tempo e se dedica a colocar um tempo para aquilo que faz sentido, a própria dimensão da gestão de tempo, eu acho que ela antecede um pouco essa questão da gestão de conhecimento. Na verdade, para mim, eu acho que elas caminham junto. É uma das ideias que eu tenho sobre esse tema, assim. Às vezes você não tem tempo, muito tempo a ser gerido, mas você consegue ainda fazer aquilo que eu estou chamando de gestão de conhecimento que eu expliquei no começo do vídeo. Desculpa. Mas com certeza uma dimensão que é básica assim, com relação à gestão de conhecimento especificamente é a dimensão do aprendizado. Então, um ambiente, entender que o que é externo a nós tem muita influência sobre a gente, apesar da gente ter uma agência sobre o mundo, é importante para situar aquilo que são as nossas escolhas também, né? Para onde a gente está aprendendo, porque de certa forma, enfim, né? Vão ter várias formas diferentes de relacionar com isso. Por exemplo, o Vygotsky vai falar sobre a cultura, a influência da cultura e da linguagem, dos símbolos que a gente vai estabelecendo no desenvolvimento, né? E fala das crianças, mas também pode ser visto de forma ampla, né? Todas as etapas assim, do desenvolvimento. Mas também com o behaviorismo, as ideias do Skinner, né? A relação com o ambiente que se estabelece, enfim, vai ter repercussões naquilo que são o nosso aprendizado, nosso desenvolvimento. Né? E essa dimensão do aprendizado, de entender que você não é uma planta, que você consegue aprender coisas novas, que você vai precisar aprender coisas novas, e você aprende sem estar estudando. Eu acho que ela é bem basilar, assim, bem fundamental. Porque, enfim, nossa sociedade, nós vivemos numa sociedade, então a gente está imerso já em um jogo que a gente vai aprender coisas inevitavelmente, assim, né? Um jogo do capital que nos lança a diferentes dimensões, então a rumos muito específicos, a depender da classe que você está ocupando. E, enfim, estudar sobre isso e conversar sobre essas coisas, então a gente está atento, nos ajuda também a pensar nas relações mais próximas, dado essa limitação. Enfim, essa potência também em alguns casos. E aí, enfim, tô falando uma coisa mais macro, assim, né? Mas nas relações próximas, a dimensão do aprendizado, eu digo sobre a questão de você aprender a aprender, né? Saber como aprender. Entender basicamente como é que a sua memória pode ser estruturada, né? Sobre algumas visões teóricas e tudo mais. Há um grande predomínio da psicologia cognitiva, mas existem outras formas de pensar memória e pensar aprendizado também. Enfim, aí fica, né, meio que a critério, assim, mas realmente eu acho que essa coisa de aprender a aprender, saber ler e sistematizar ideias, assim, né, a própria dimensão da escrita,
E aí estou partindo também uma lógica um pouco mais acadêmica e tudo mais. Entender como estudar, como relacionar, como lidar, né, um pouco com essa questão do tempo, da procrastinação, daquilo que são as ideias, né, a parte de revisão, tudo isso está imerso aqui na dimensão do aprendizado. Acho que é uma coisa bem básica relacionada à gestão de conhecimento, porque dado que a gestão de conhecimento tem um ciclo assim que passa por uma questão de dimensão de criação, se você não tem conteúdo, se você não tem nada a agregar com relação a essas ideias, né, e questionamentos, tipo, não tem como fazer gestão de conhecimento, sabe? Não faz sentido, na verdade, fazer gestão de conhecimento. Por exemplo, eu acho que para um vestibulando, né, que alguém está querendo, tipo assim, tem que fazer o Enem, porque tem que fazer o Enem, que o sistema funciona assim para a gente entrar na universidade. Talvez a coisa mais importante para ela seja responder questões, saber responder questões e saber fazer um bom texto, né? E responder questões envolve uma dimensão de você ter aquilo dentro da sua memória, né? Você saber responder a partir sem um auxílio externo, um livro, um caderno, então um computador. E aí eu acho que nesse contexto a gestão de conhecimento ela não faz tanto sentido assim, dado que essa dimensão que eu tenho comentado ela parte também de um suporte exterior àquilo que são as nossas ideias. E na verdade eu acho que não é que ela não faz sentido, só que eu acho que ela se apresenta de uma forma diferente, favorecendo mais a memória. Então, enfim, vai de contexto para contexto, mas a partir do momento que você está buscando uma coisa que seja mais a longo prazo, mais progressiva, como, enfim, né, o conhecimento relacionado a uma carreira, isso acaba fazendo um pouco mais sentido. E agora eu vou sair aqui porque eu tenho que ir para a faculdade. Espero que você tenha curtido o vídeo, se inscreva no canal e até os próximos vídeos. Eu